Quem ama ofertar e dizimar ao Senhor Jesus? Então dê o seu melhor aplauso ao Senhor Jesus. Gostaria de estar chamando o evangelista Eric, que vai estar trazendo uma palavra. Graça e paz, igreja. Ixi, está fraca. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Quantos estão felizes? Eu também estou. Amém? Abre a vossa Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 8. A Bíblia vai dizer assim: pela fé, Abraão, essa tradução está melhor, depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, perdão, Hebreus 11, falei errado, isso, 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia ou estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Verso 13. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas. Não obtiveram o quê? Mas viveram-nas de longe, viram-a de longe, e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Só até aí. Aqui nós vemos a passagem de Hebreus, e eu acredito que é um dos pilares acerca do cristianismo, do evangelho, é quando se remete à palavra fé. A palavra fé no grego significa emuná, perdão, no hebraico significa emuná, no grego significa pistes. Essa palavra fé no hebraico, emuná, tem o seu significado, que é confiança, certeza e segurança. Essa palavra fé no grego, que significa pistes, é uma palavra que é fidedigna, completa, segurança em Deus. O que isso tem a ver? Isso forma uma palavra. Isso forma uma palavra, isso forma uma frase que quer dizer confiança, certeza e segurança em nosso Deus. Por que você está falando isso, Eric? Porque a fé ela é um dos pilares do evangelho. E há muito tempo atrás, orando, eu cogitei uma frase, e talvez isso possa confundir um pouco sua cabeça, mas cogitei uma frase em que o Espírito Santo trouxe no meu coração dizendo: eu não sei se eu existo por causa da fé, ou se a fé existe por causa de nós. E o que isso tem a ver, Eric? Tem a ver com que pessoas se moveram por causa dessa fé. E nós vamos ver em Hebreus 11, vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza das coisas que se espera. A originalidade da fé, do cristianismo, não é uma fé que nós usamos para poder triunfar as coisas materiais.
a fé do pilar do cristianismo, ela não serve para poder triunfarmos coisas materiais. Então, para que serve a fé? É que a fé, ela tem um sentido. E a fé, ela tem um propósito. E que sentido e que propósito é esse? É de entregarmos toda a nossa vida, todos os dias, para o nosso Deus. Por quê? Porque nós usamos a fé de forma errada. E nós queremos fazer com que ela seja usada somente para os recursos financeiros, somente para os bens materiais. E nós sempre dizemos que a nossa fé só aumenta quando nós queremos conquistar alguma coisa, mas a nossa fé se diminui quando nós precisamos fazer algo para o reino. A nossa fé aumenta quando precisamos comprar um carro novo, mas a nossa fé diminui quando precisamos servir no templo do Senhor. A nossa fé aumenta quando conseguimos ou queremos comprar uma casa, mas a nossa fé diminui em nós queremos exercermos algo dentro do ministério. Então nós usamos a nossa fé de forma errada. A fé, ela tem um sentido só. Ela é unificada no corpo, na alma e no espírito. Ela é unificada, Deus Pai, Cristo e o Espírito Santo. Então nós não podemos cogitar em querer usar a fé de forma errada. Por quê, Eric? Porque a Bíblia vai dizer que existiam homens, e esses homens foram homens em que deixaram a sua terra, deixaram a sua pátria, deixaram tudo o que tinha, para poder ir para um lugar que eles não imaginariam aonde Deus iria levar eles. Então a fé não se resume em querer conquistar, mas a fé se resume em querer você deixar. E sabe qual é o mais incrível? Que quando eu trago isso para dentro da oferta, esse é o momento em que nós menos usamos a nossa fé. Esse é o momento em que nós menos usamos a nossa fé, porque queremos crer que os problemas e as adversidades que estão ao nosso redor é muito maior do que o nosso Deus. Ou até mesmo cogitamos em entregar pouca coisa para Deus, mas não cogitamos em nos entregar de totalidade na nossa empresa, na nossa casa, na nossa vida financeira, na nossa vida emocional. Por que eu estou falando isso? Porque essa é a originalidade da fé. E o mais incrível é que Abraão, ele sai da sua pátria, ele larga tudo, porque ouviu a voz de Deus. Ele não cogita em querer saber que terra que ele ia, mas Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu ainda hei de te mostrar. Isso é fé, meu irmão. É mesmo você olhando para você e vendo: eu não tenho condições, não tem como, mas mesmo assim eu vou tirar do que eu tenho e eu vou entregar, porque eu sei que a fé no Deus que eu tenho é muito maior, é muito mais preciosa, é muito mais poderosa. Porque de fato, no momento da oferta é onde vai revelar o nosso nível de caráter e de confiança que nós temos em Deus. É na hora da oferta. Quem está comigo, diga amém. Então o que nós aprendemos com a fé? É que ela é um firme fundamento das coisas que não vemos, mas é a certeza daquilo que nós esperamos. Porém a Bíblia vai dizer que eles deixaram a sua pátria, eles deixaram a sua morada, eles deixaram a sua família, seus recursos, tudo aquilo que eles possuíam na sua terra natal, e caminharam rumo a uma terra que eles não sabiam para onde ia, e nem mesmo se alcançaria essa promessa, mas mesmo assim eles deixaram. E a Bíblia vai dizer que eles não cogitou em quererem pensar naquilo que eles haviam deixado para trás, porque sabia que se pensasse, voltaria para trás. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes nós deixamos de cumprir princípios, dízimo, primícia, oferta, porque olhamos muito para as coisas que estão ao nosso redor, olhamos muito para as coisas que estão atrás de nós, olhamos muito para as coisas que estamos enfrentando, os boletos, as dívidas, e nós por pouco revogamos a nossa fé e admitimos que a fé que nós temos em Deus é muito pouco. E o que isso se resume, Eric? Dentro de dízimo, primícia e oferta, se resume que aquilo que você entrega é algo espiritual, meu irmão.
o que você entrega é algo espiritual. Por quê? Porque no seu bolso é cédula, mas quando chegar aqui virá propósito. No seu bolso é só para te fazer feliz, porque dinheiro traz felicidade. Quem disser que não é mentiroso, mas traz felicidade, traz paz, não é? Quando não tem, você fica atribulado. Então dinheiro também traz paz, irmão, traz sossego para a família. Mas no seu bolso só é uma cédula, em que você usa só para si próprio. Mas quando você coloca essa fé em Deus, e você admite isso, quando chega nesse altar, vira propósito. Pessoas são alcançadas através do seu recurso. Eric, por que você está falando isso? Porque eles não estavam preocupados em construir uma pátria para si, mas eles estavam buscando uma pátria celestial. O que eles queriam era uma pátria celestial, era uma pátria eterna. Então eu estou aqui nessa manhã para te dizer que muito mais das coisas que conquistaremos, muito mais das coisas que Deus entregará nas nossas mãos, é nós entendermos e colocarmos a nossa fé no campo de uma pátria celestial. Entender que nós não queremos só ter uma vida extraordinária, uma vida sobrenatural, mas nós queremos ter uma vida ordinária. E eu não digo de uma pessoa de um caráter ordinário, um caráter mau. Eu digo de uma vida ordinária, de uma pessoa que tem uma vida cotidiana, rotineira, que todos os dias ela tem algo para entregar na presença do Senhor. Eric, por que eu estou falando isso? Porque é simples. Lá em Levíticos vai dizer a respeito das ofertas que era entrega no templo. A Bíblia vai dizer em 1 Levíticos, vai dizer que a primeira oferta de uma classe da igreja, do povo que tinha naquele tempo, era a oferta como de um boi. Então pensa, se ofertar um boi, custa um dinheiro, irmão. Então eles ofertavam como um boi. Esse era o nível da prosperidade deles. A segunda classe de pessoa que ainda não conseguia ofertar como a primeira classe, eles ofertavam eles ofertavam bezerro, ovelha, carneiro, a segunda oferta. A terceira oferta, como que era? Era de passarinho, rolinha. A quarta oferta era qual? Era de cereais. Então olha que interessante, mesmo e independente das classes sociais que tinha naquele tempo, Deus não deixaria com que nenhum deles deixasse de entregar algo no altar do Senhor. Talvez você não tenha condições de ofertar 100 mil, talvez você não tenha condições de dizimar 10 mil, 50 mil, 30 mil, 10 mil, não tem problema, irmão. A classe, o nível onde você está, nós não queremos seu dinheiro, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de propósito. Se você entender o propósito que o seu dinheiro, os seus recursos financeiros precisa, você vai ver muitas coisas acontecendo na sua vida, multiplicando, frutificando. Então eles não tinham como não dizer, eu não tenho nada para ofertar. Porque Deus distinguiu 4 classes para eles poderem ofertar no tempo de Moisés. E por que eu falo isso, meu irmão? Porque nós precisamos usar a fé da forma certa. Não é a fé para construirmos império, não é a fé para construirmos um patrimônio, mas é buscar uma pátria. Isso distingue o tanto que você entrega. Isso distingue o tanto que você faz para o Senhor. Não só vem buscar na igreja uma vida, não só vem buscar na igreja um tempo sobrenatural. Não, mas ele veio ter uma vida ordinária. Ele vive uma vida ordinária. Eric, por quê? Porque a Bíblia vai dizer que pela fé, Abraão não tendo condições de poder gerar, Deus ele fez com que Abraão gerasse. Porque pela fé, Isaac cavou o primeiro poço, os filisteus roubaram, cavou o segundo, contenderam com ele, mas no terceiro poço o Reobote, expansão, alargamento, por causa da fé. Então por causa da fé, nós precisamos usar ela de forma correta. Isso eu atribuo dentro dos dízimos e primícias, meu irmão. É aquilo que nós não vemos, mas é a certeza do que esperamos. E do que você espera quando você dizima, quando você primicia ou quando você oferta? É que Deus faça algo em troca? Não, meu irmão. Dízimo, primícia e oferta não vai te trazer prosperidade, mas vai te ensinar você a usar os seus recursos com um propósito imenso. Porque os nossos recursos precisam de propósito. Porque quando não se tem propósito, é como um saco furado.
não sabe para onde vai e nem para onde está indo. Quem está comigo? Quando nós usamos a fé da forma correta, nós entendemos o pilar do cristianismo. Por que, Eric? Porque pessoas morreram por causa dessa fé, perderam cabeça por causa dessa fé. Pessoas na Síria estão morrendo por causa dessa fé. Então não cogita em querer inverter a fé, o pilar do cristianismo, em trazer recursos só para si. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Muito mais que dinheiro, meu irmão, é propósito. Muito mais que dinheiro é propósito. Separe seu dízimo, sua primícia, sua oferta. Vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, porque sabemos que a sua obra e aquilo que o Senhor está fazendo em gerações e gerações é porque houve uma semeadura, é porque houve uma entrega, Senhor. E essa entrega se remete a Cristo. Essa oferta principal foi Cristo. Até mesmo Deus entregou, até mesmo Deus o ofertou. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor traga-nos essa consciência, Senhor, da originalidade da nossa fé. Porque eu te peço, Pai, nós não estamos em busca de patrimônio, mas estamos em busca de uma pátria. E essa pátria é celestial, Senhor. Essa pátria é uma pátria eterna, Senhor. É a que nos vai garantir um futuro com o Senhor, uma adoração perpétua com o Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa abençoar a cada casa de cada um, a cada vida de cada um. Eu te peço, Senhor, no poderoso no nome de Jesus, envia recursos para a tua igreja, envia recursos para os teus filhos, Senhor, para que sejam participantes, Senhor, daquilo que o Senhor já começou a fazer. Eu te peço, Senhor, e eu abençoo a cada dizimista, a cada primiciante ofertante dessa casa, Senhor, todos aqueles que estão disponibilizando, Senhor, para que as missões sejam alcançadas, para que a Iapo Bahia seja alcançada, para que os recursos cheguem nas missões. Eu te peço, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.